Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Está no ar, mais uma vez, o Sextou com Deus. E hoje, Sextou com Deus na sexta-feira 13. E o tema, Espíritos e Demônios. Olha só, acho que não foi coincidência, né? Até nem me lembrei que hoje era sexta-feira 13. Quero agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Quero agradecer aqui a todas as visualizações que a gente tem nesse Facebook. A gente chegou a ter 700, 800 visualizações já. É incrível. E isso é vocês. Eu só estou aqui fazendo o programa. As perguntas são vocês que fazem. Então, meu muito obrigado a todos que nos acompanham. Quero agradecer aqui mais uma vez ao pastor Odair por aceitar esse nosso convite. Amém. Esse tema que é um tema que a gente estava falando antes do programa começar, que causa muita curiosidade entre as pessoas, né? E hoje provavelmente a gente vai passar um pouquinho do horário, porque tem muita coisa para nós conversar, um pouquinho só. A gente nem vai dar falar muitas coisas aqui, até porque já todo mundo quase conhece o pastor Odair, então a gente já vai entrar no tema. Mas primeiro, eu quero falar da nossa campanha que a gente está fazendo aí ao projeto Bom Samaritano. Até as fotos vão estar aqui na tela aqui. Gente, essa é uma clínica que cuida da parte de pessoas que estão nas drogas, moradores de rua. Então, juntamente com o pastor Clonei e o irmão Rudinei, a gente se propôs, então, a ajudar a contribuir um pouquinho de cada um. Então, quero agradecer aqui a cada um que já doou 1 quilo de alimento. Amanhã estarei passando também alguns bairros, arrecadando cestas básicas, que já tem pessoas, roupas. Então, eles precisam, gente, precisam bastante. Até vai ter mais algumas fotos aí que o pastor me mandou hoje, que eles estavam no monte. Tem mais uma aí. Aqui, ó, hoje de tarde, o pastor, junto com esse pessoal, eles foram estudar a Bíblia, né? E lá tomaram um chimarrão e conversando. Então, são pessoas que não têm família, que estão ali abandonados, que estão ali por ser usuário e agora estão se recuperando. Então, é uma clínica de recuperação. E é bonito de ver, né, pastor? É muito. A gente vai trazer esse pastor aqui e ele tem histórias muito que para contar, inclusive de um irmão que hoje passou por ali, hoje prega a palavra. Está morando lá em Gramado. Então, a gente está ajudando, a gente está arrecadando. E você que pode nos ajudar, então, só entrar em contato. Pastor, hoje eu conheci também, quero agradecer aqui. Agradecer não, eu fiquei feliz. Também agradecer, né, pela oportunidade. Eu estive ontem e hoje, eu estive no posto de saúde. Diz aqui, o nome é um posto de saúde mental. E eu fiquei impressionado, pastor. O que tem de casos, o que tem de famílias procurando ajuda. Então, quero mandar um abraço aqui. Eu acredito que eles falaram que eles iam assistir. Então, assim, ó, esse pessoal que trabalha lá atende cada coisa, assim, é incrível. Os psiquiatras, os psicólogos que estão trabalhando lá, é todo dia, e aquilo lá enche. As agendas dos médicos que estão lá estão lotados, porque não tem mais. Os momentos que eu estive lá, chegou uma mãe chorando, suplicando ajuda, porque o filho estava nas drogas. As pessoas estão indo ali pedindo ajudas para ser internados. Então, muitas vezes a gente nem sabe que tem em Garibaldi isso. E tem. Então, assim, quero dar os parabéns a esse pessoal que está trabalhando ali nesse posto. E não é fácil. A vida deles ali não é fácil, porque eles têm que ouvir, eles têm que ajudar, né? E muitas vezes o serviço público ou até a nossa prefeitura, às vezes, ajuda pouco.
que eles são meio escasso, né? Então eles não têm muito como ajudar. Então eles encaminham para outras cidades e aí o pessoal às vezes se recupera, mas quando volta, cai de novo. E para onde vai? Volta para o posto de saúde mental. E assim, é muito triste ouvir, ficar ali ouvindo as histórias das pessoas ali, né? É muito triste. Então, meu grande abraço a todos que trabalham no posto ali. E eu tenho certeza que uma hora ou outra, acho que tudo se resolve, né, pastor? Sim. Acho que tudo tem uma solução para esses problemas, né? O que estaria faltando, falando nessa área mental e para a nossa cidade aqui? Você como pastor, como líder de uma igreja, você já é conhecido há muitos anos em Garibaldi, tem feito um trabalho maravilhoso, ajudando várias pessoas. O que precisaria nessa área em que a gente está falando agora, o que faltaria na cidade de Garibaldi? Você como um líder religioso, no seu ponto de vista, para, não digo 100% ajudar essas pessoas, né? Mas o que seria o ideal para a nossa cidade? Eu acho que uma resposta mostrando apenas uma solução, eu acho que ela não vai nunca suprir, né? Até porque é um assunto que requer, na verdade, muita demanda. Muita demanda. Né? Mas se eu fosse colocar como um ponto de partida, eu acho que está precisando mais de Deus. A humanidade, de uma forma geral, não só a população de Garibaldi, ela está cada vez mais se distanciando de Deus, por vários motivos, né, por vários aspectos. Quem não o faz intencionalmente, o faz sem intenção, que é a própria correria do dia a dia, os compromissos além da possibilidade da agenda, né? Então uma paranoia total com as coisas desta vida e um afastamento muito brusco de Deus. Então, todas as vezes que se tira a luz, a escuridão chega. É algo inevitável. Então, a humanidade precisa entender que sem Deus não há luz. Né? Então, um pouco menos de materialismo, um pouco menos de mundo e um pouco mais de Deus. Seria um princípio, seria um início para que as coisas pudessem melhorar ou pelo menos reverter. A gente até estava comentando o tempo que eu fiquei lá hoje de tarde, porque a educação ela começa em casa. E qual é o pai que vai dizer para o filho, vai experimentar essa droga, ou experimenta aquilo, experimenta aquele outro? Eu acho que também vem das amizades, né? Mas a gente também constata uma realidade muito triste, irmão Anaelto, com relação à iniciação de uma pessoa para uma dependência. Porque, na verdade, a maioria, por exemplo, das pessoas que hoje são alcoólatras começaram em casa. Começaram em casa. Crianças, pais dando doses de vinho para o filho, escondido até da mãe, né? Filhos que começaram a beber, tomar cerveja com o pai, ainda sendo de menor. Então, claro que outras drogas, porque eu considero o álcool uma droga, mas outras drogas consideradas ilícitas, claro que nem sempre é em casa, a não ser quando os pais já são dependentes. É uma forte tendência para os filhos também entrarem nesse mesmo caminho. Mas a gente sabe que também o álcool é porta de entrada para outras drogas. E a maioria das pessoas que iniciaram no álcool, iniciaram em casa. Tem um jovem que a gente estava comentando hoje, de 28 anos, que passou por ali, hoje está internado, mas ele vai voltar. É um jovem de 28 anos que ele não tem pai, não tem mãe, não tem família, foi praticamente abandonado. E o álcool? Ele é um rapaz bem conhecido na nossa cidade aqui, ele 28 anos, e aí eu fico imaginando, sem família, sem ninguém. Às vezes ele liga para o pessoal do posto que diz assim, vocês são minha família. Se não fosse por vocês, eu estaria morto. Sim. Então, aí eu fico pensando,
que nem eu falei hoje, se você não colocar as pessoas certas, ou você direcionar algum caminho certo, ele vai cair de novo. Sim. Né? Sim. Porque ele sai de lá daquela clínica de recuperação e depois a sociedade vai colocar ele aonde? Se não é num lugar onde você possa trabalhar, ou alguém que vamos falar de Deus, ou que alguém que mostre o caminho certo, que o caminho é Deus, né? Vai voltar de novo. Sim. E assim vai indo. Pensa, 28 anos... A família, esse é um caso atípico, mas há aqueles que voltam, saem de uma clínica de recuperação, de dependência química, e voltam para o seio de sua família, e dentro da própria família a pessoa não tem um apoio. Por exemplo, o alcoólatra volta para a família, mas a família continua bebendo, com a prática. Né? Então, fica difícil para a pessoa se recuperar disso, porque é mais forte do que ela. Ela precisa de incentivos externos, de apoio externo, porque ela em si é uma vítima daquela situação. Ela precisa de ajuda. Como é que estamos aí? Vamos lá, uma boa noite a todos. Tem aqui muita gente participando. Já tem o Andrei Cislag, ele diz uma ótima noite a todos. Tem também o Carlos Alexandre Pafume, diz uma boa noite a todos também. Tem a Simone Borges, a Adriana Vargas de Vargas, também dando uma boa noite a todos. Tem também o Clóvis Pinheiro, tá aí na nossa Olha aí, nossa seu Clóvis Pinheiro. Um abraço para todo mundo aí. Clóvis agora vai ter que acompanhar todos aí, né? O Clóvis vai acompanhar desde o primeiro programa aí. Vamos começar então? Começar nesse tema aí, eu tenho certeza que vai aparecer algumas mais perguntas aí. Vamos lá, pastor. Já falamos sobre drogas, já falamos sobre bebidas, agora vamos falar sobre espíritos. Espíritos existem? Espíritos existem, sim, obviamente, mas é importante a gente também definir algumas coisas, né? Há seres espirituais, por exemplo, Deus é um ser espiritual. Né? Anjos são seres espirituais. Demônios são seres espirituais. Nós somos seres humanos. Temos um espírito, mas somos seres humanos. Então, espíritos existem. Nós somos, por sermos tricotômicos, apesar que há quem defenda a dicotomia humana. Quem defende a dicotomia humana diz que nós somos corpo e alma. E eu, no caso, entendo que nós somos tricotômicos, então temos corpo, espírito e alma. A alma também é espiritual. Né? Então, espíritos existem, mas há seres espirituais e há a parte espiritual em nós que somos seres humanos. Essa parte espiritual, para deixar assim um pouco mais claro, vamos colocar que o nosso espírito é o que nos une a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito. É a comunicação de Deus conosco através do nosso espírito, né? Romanos 8,16. E a nossa alma que nos une aos homens, né? A nossa consciência, a nossa capacidade de raciocínio. Então, espíritos existem, mas eu entendo e vim aqui nessa noite falar daquilo que a Bíblia responde. Tá? Então, biblicamente, seres espirituais, Deus, anjos e demônios. Fora isso, não tem mais nada. Não. Quem são os anjos do diabo? Os anjos do diabo são aqueles que o cristianismo chama de demônios. Demônios são anjos decaídos, né? A Bíblia diz que a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus a partir do conluio de Lúcifer. Então eles se tornaram anjos inglórios. E o cristianismo chama eles de demônios. Apesar que também é bom eu dizer que há outros conceitos a respeito de demônio. Por exemplo, na filosofia, entende que um demônio é um gênio personificado. A filosofia não entende o demônio como um ser maligno, como o cristianismo entende. Por exemplo, se a gente pegar alguns escritos de Platão, que era aluno de Sócrates, ele vai falar do seu mestre de Sócrates
e vai muitas vezes dizer os demônios de Sócrates, ou o demônio de Sócrates. Porque o próprio Sócrates dizia que ele tinha um daimon, né, um demônio. Mas isso aí, nesse contexto, não é nesse aspecto de um ser maligno, como nós entendemos. É como se fosse poderia dizer assim, como se fosse o que chamam de voz interior, aquela intuição, né? Então, um daimon, nesse sentido, é só aquela intuição que vai te dizer o que não fazer, para você não errar. Esse é um conceito da filosofia a respeito de demônio. Se a gente pegar a psicologia, ou mais propriamente a psiquiatria vai dizer que um demônio, ela não vai chamar de demônio, mas vai dizer que é uma anomalia psíquica, né? Que é ouvir aquelas vozes. Muita gente diz, eu vi aquela voz lá me dizendo, vai lá e mata ele, vai lá e faz isso com ele. Isso é um demônio? Para nós, sim. Para nós, os cristãos, o cristianismo, sim. Para a psiquiatria, não. Vai dizer que é uma anomalia psíquica, vai ser uma histeria, né? A psicanálise vai considerar que a pessoa é seu próprio demônio. Veja, são conceitos. Sim. Né? São conceitos. A psiquiatria ela vai descartar totalmente a crença na possessão demoníaca, por exemplo. Né? Então ela vai entender que, nesse sentido, esse mal que às vezes nós falamos que é uma possessão demoníaca, eles vão dizer que é então uma anomalia psíquica. Tanto que no século XVI, chegou-se a cogitar tratar as bruxas ao invés de queimá-las. Quando começou a mudar esse conceito de que não é possessão demoníaca, que é uma anomalia psíquica, então se não é espiritual, é físico, é orgânico, vamos tratar. Agora, no cristianismo, os anjos do diabo são demônios, demônios são seres espirituais, anjos decaídos, que se rebelaram contra Deus, foram expulsos dos céus, e hoje o objetivo deles é fazer o homem se perder. É a perdição humana, esse é o objetivo dos demônios. No livro de Gênesis conta alguma coisa, fala os anjos caídos, que a população teve alguma coisa com anjos caídos? Não, o livro de Gênesis vai nos trazer já de pronto, a partir do capítulo 3, já vai mostrar Lúcifer, que era considerado um querubim, um anjo da classe dos querubins, que anjos têm classes na Bíblia, né? Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então ele era da classe dos querubins, os guardiões da santidade de Deus, são os choferes de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, vai mostrar querubins conduzindo o carro de Deus, né? Então Lúcifer era um desses, era o maioral nos céus, né? Então um grande líder. Mas quando ele aparece na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, ele já aparece como Satanás. Porque eu já ouvi pastores pregando sobre a população, a geração ali depois de Adão e Eva, que teve alguns casos que tiveram relações com anjos caídos. Então, aí é uma questão assim, é uma má interpretação de Gênesis capítulo 6. Quando vai falar que os anjos... essa interpretação desses pastores, eles dizem que Deus resolveu destruir a terra e a humanidade através do dilúvio, porque os homens chegaram numa situação imoral e profana tão profunda que demônios estavam se relacionando com mulheres. Os filhos e estavam gerando filhos de anjos, que se tornaram os gigantes da terra. Isso. Né? Chamados de nefilins. Mas não. Não é assim? Não. O que estava acontecendo ali é que descendentes de Caim, que são os filhos dos homens, estavam se misturando com os descendentes de Sete. Que eram irmãos ali. Os filhos de Deus. Eram irmãos, mas Caim tinha já levado consigo o estigma da maldição, porque ele foi um assassino, o primeiro fratricida da história, matou o seu irmão Abel. Então, Deus, não havia a geração de Abel, porque Abel morreu, então havia a geração de Caim, que estava carregando consigo
uma maldição. Então veio outros filhos de Adão e Eva, e um chamado Sete começou a ter filhos, e desses filhos veio Enos, e a Bíblia diz, a partir de Enos passou-se a invocar o nome do Senhor, então levantou-se uma geração piedosa. Essa geração de Caim estava se relacionando com essa geração de Sete. Eles estavam vendo essa mistura. Entendi. Não é? Então estava, por conta de problemas genéticos, de problemas de relação sexual com pessoas que é da mesma família, estava, então, muito provavelmente, trazendo aí uma geração de pessoas de uma estatura maior, de um outro aspecto físico. Até é isso aí, mas não tem a ver... Nada a ver com os anjos caídos. Não é possível, nem é possível isso. E quando eles foram expulsos ali, foram expulsos dos... Já vão voltar para essa área ali. Quando eles foram expulsos ali, Deus expulsou eles, já se formou ali porque o inferno existe, né? Nós vamos comentar isso. Já se formou ali, já foram lá, já foram nesse lugar ali onde chama o inferno, já foi feito ali, como é que foi? Não. O inferno, ele foi criado, a Bíblia é bem clara, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não, os seres humanos vão para o inferno com suas próprias pernas. Mas quando Lúcifer foi expulso dos céus, ele caiu na terra, mas não pôde fazer da terra o seu quartel-general. Então eles não estão presos. Há anjos demoníacos presos em cadeias que a Bíblia fala no livro na Epístola de Judas, que estão presos em cadeias eternas e num determinado período da história que serão soltos como juízo de Deus na terra. Então isso é um outro período. Mas a Bíblia diz que Satanás e seus anjos estão organizados nas regiões celestiais. Eles não estão no inferno. O inferno está desocupado. Eles estão atuando em potestades, principados, nas regiões celestiais. Então eles estão por aí. Eles estão por aí. Então, pastor, o Lúcifer ele caiu na terra antes mesmo de Deus fazer a terra, Deus criar os céus e a terra, então. Foi ainda antes disso. É quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia, foi quando ele caiu, então. Quando Deus criou, então organizou a terra e preparou na terra um jardim para o homem habitar ali, a gente vai ver Satanás entrando na história já como um anjo caído. Então se ele levou um terço, imagina o que é um terço de anjos. É incontável. Incontável porque a gente não sabe um terço de quê. A gente não tem a quantidade para a gente saber, mas é um terço do que tinha. Né? A Bíblia ela fala que os anjos de Deus são milhões de milhões e milhares de milhares. E dessa quantidade, um terço se rebelou e foi expulso dos céus. Então são muitos demônios. Minoria, comparado aos anjos de Deus, mas são muitos. Olha só. Demônios têm poder? Demônios têm poder. Poder. E não só força. Não sei se você já ouviu alguém dizer que o diabo não tem poder, o diabo tem força. O diabo tem poder. A Bíblia diz que ele tem poder. Atos 26, 18 fala exatamente isso. Poder de Satanás. Mas, mesmo eles tendo poder, até porque, como eu acabei de comentar, Efésios capítulo 6, versículo 12, eles estão organizados em potestades. Potestade vem de poder. Estão organizados em principados. Principados fala de autoridade. Então, eles têm poder. Tanto que o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Exatamente porque ele tem muito poder. E ele sabe fazer o mal. Né? Então, Satanás, os demônios, eles têm poder para se transfigurar em anjos de luz. Consegue fazer isso. Consegue fazer isso. É bíblico, né? Segundo aos Coríntios 11, 14. Eles conseguem se transfigurar em ministro de justiça, segundo os Coríntios 11, 15. Eles conseguem oprimir uma pessoa com doença. Eles conseguem, então, fazer... vai haver um período que enviados de Satanás vão conseguir fazer chover fogo do céu. Então, eles têm poder, eles são
poderosos, mas não são onipotentes e nem autônomos. O que isso significa? Eles não têm todo o poder, não podem fazer tudo o que querem. Os demônios, eles só agem até onde Deus permite. Mais ou menos o que retrata a história de Jó, né? Deus permitiu Satanás agir na vida de Jó, ou seja, ter poder sobre Jó até um determinado limite. A partir dali ele não pode mais. Então eles têm poder, mas não são onipotentes. Quantos tipos existem? Tem, porque eles são classificados, né? Tem uma classificação aí. Aí nós vamos precisar entender que o sincretismo religioso brasileiro, né, vai trazer nomes a demônios. O que às vezes na tal religião não considera como demônio, e nós no cristianismo entendemos que é o mesmo ente. Então, tipos a gente precisa lembrar. Se demônios são anjos inglórios, anjos decaídos, e os anjos são separados em classes de anjos, arcanjos e querubins. Querubins e serafins. Então, da terça parte desses tipos de anjos caíram. Então tem muitos ali. Então tem demônios dessas classes de anjos, né? Mas a gente não vai dar nome, por exemplo, como nas religiões afro-brasileiras, que nós chamamos de Exu, o outro de Orixá, nós não damos esse tipo de nome, né? Tem o Exu tal, o Exu... o Tranca-Rua, a Pombagira. Exu Mirim. Exatamente. Não, o cristianismo não dá essas nomenclaturas. São demônios, e demônios são anjos decaídos. E aqueles pastores que quando vão expulsar demônios, quem tá aí? Chumirim, Chucaveira. Faz uma entrevista, só falta pedir o CPF do vivente. Ali nem ele, essas pessoas, eu já vi, já parei para assistir isso, que quem tá aí? O pessoal vai lá, o tranca-rua e não sei o quê. Então isso é a pessoa que está endemoniada ali falando, né? Claro que isso, nem você falou, pela Bíblia, pelo cristianismo, esses são os tipos de demônios que existem. Cada denominação vai ter o seu nome. É isso? Eu acho que o mais importante é saber que existe ali um demônio que precisa ser expulso. Não de que tipo ele é. Não da origem dele, o que ele é capaz de fazer, o que ele quer fazer na vida da pessoa. Esse não é o objetivo. Né? Jesus veio para dar poder e autoridade à igreja sobre todos os demônios. Isso fica claro em Mateus capítulo 10. Então, a gente não precisa classificar. Até porque quando a gente fala que demônio tem poder, então criou-se assim uma imaginação no ser humano que nós temos que colocar Deus do lado de um ringue e Satanás do lado do outro, lutando como quase estivesse empatando. Não existe. Deus nunca precisou combater Satanás e demônios pessoalmente, nem nunca fará. Tanto que quando iniciar um período que nós chamamos de milênio, a Bíblia diz que um anjo do céu descerá e prenderá a Satanás por 1000 anos. É um anjo. É um anjo, não é nem Deus. E nem Jesus. Não precisa. Não precisa. Não tem comparação entre Deus e Satanás. Satanás é uma poeira na ponta da unha do dedinho de Deus. Então, não importa que demônio seja, de que classe, de que tipo, se ele se manifestou é porque Deus quer libertar aquela pessoa que está sendo oprimida por ele. Isso é o mais importante. A ênfase tem que ser a libertação e a salvação daquela pessoa que está sofrendo com isso. E não fazer uma espetacularização, só para se dizer aproveitar que daquilo para dizer que é homem de Deus, que tem unção de Deus. Aí a glória não está mais sendo para Deus. Então perde os propósitos. Né? Mais alguém aí, Testo? Tem sim. Tem a Salete Giordani, diz boa noite na paz do Senhor. O Clóvis Pinheiro diz que é sempre bom aprender. Tem também o Clonei, chegou aqui e disse boa noite a todos. A Solange Benini, Roseli J. Marques, Patrícia Miller, Márcia Ruth Satz, a Carolina Zimmermann também está com nós. Solange também, a Juliana Poli Pires e a Marissane e o Luciano também.
Olha só. O que são incubos e sucubos? Súcubos. São mitos. São mitos? São mitos. São mitos milenares de várias tradições culturais. Então, a expressão é íncubos e súcubos, né? Que seria basicamente demônios sexuais. O íncubus seria na figura masculina e o súcubus na figura feminina. Então, eles são demônios sexuais que supostamente aparecem em sonhos para, no sonho, copular com a pessoa que está sonhando. Né? Então, seria um tipo de opressão sobre a pessoa, e o objetivo desses demônios é sugar a energia vital da pessoa. Então, a pessoa, quando ela teve essa experiência ou esse tipo de sonho, ela vai acordar pela manhã fraca, sem ânimo, desmotivada, com enxaqueca, enfim. Mas são mitos. São mitos milenares, de várias tradições culturais. Biblicamente, essa prática não se sustenta, né? Até porque espíritos são seres assexuados. Nem a paralisia do sono que dizem, um Não. espírito, isso também não existe. Não existe. Também. Espiritualmente, não. Né? Não. Eu digo espiritualmente porque, quando a gente fala de seres espirituais, Deus, anjos e demônios. Então, o demônio, ele não tem determinados poderes. Lembra que eu falei? Sim. Ele tem poder, mas eles só vão até onde Deus ordena ou permite. Além disso, não. E aqueles demônios que se manifestam em pessoas por um trabalho de feitiçaria ou alguma coisa, que hoje existe bastante feitiçaria, né? Existe muito. Até tem uma pergunta aqui, mas depois a gente vai responder, mas voltando agora. O demônio, quando entra em uma pessoa ali, tudo tem a permissão de Deus, certo? Para essa pessoa ser liberta desse espírito, dessa coisa maligna, eu já vi casos de pessoas que ficam acorrentadas dentro de casa, que tem que jogar comida por baixo da porta, porque não tem como comer, esse negócio assim. Para ser uma pessoa liberta, que eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo que tem isso na família e já conhece. Não vou citar o nome, mas eu sei que está acompanhando. Para chegar a ser liberto isso, porque Deus permitiu que o inimigo entrasse, né? Que Satanás entrasse, esse espírito. Por que Deus permite uma coisa dessa? Deus permite porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é a permissão de Deus dada ao homem, a liberdade que nós temos de fazer escolhas em nossa vida. Fato é que não existe campo neutro nesse mundo. O mundo espiritual, ele é real. Então, antes de Deus criar o mundo, e no mundo ter feito um jardim para o homem habitar, já existiam seres demoníacos. Então, o que acontece? Eles já dominavam o que havia sido criado. Dominavam no sentido de atuar. Sim. E continuaram atuando no planeta, tanto que conseguiram fazer Adão e Eva pecar, conseguiram fazer Caim matar Abel através de indução. Conseguiram fazer, eu digo assim, não que eles tomaram o corpo, o demônio não tomou o corpo de Caim e fez ele matar Abel, não. Ele induziu. Então eles já estavam atuando. Quando nós conhecemos a verdade, sabemos que existem seres espirituais de Deus e de Satanás na Terra, nós precisamos fazer uma escolha. Quem eu quero que seja o Senhor da minha vida? Quem eu quero que me domine? Então, se eu não sou dominado por Deus, eu não sou um campo neutro. Porque o objetivo de Satanás e seus demônios é fazer o homem se perder. Então, ninguém que entrega a sua vida a Deus, por exemplo, vai ter o seu corpo possuído por um demônio. Água e óleo. Não se mistura. Não se mistura. Ou a massa, né? Dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou é Deus, ou é o inimigo.
Nós é quem vamos tomar essa decisão. Por isso Deus permite. Entendi. E para ser liberto? Para ser liberto é só através de Jesus Cristo. Foi Ele que veio fazer esse trabalho. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer o trabalho, a obra das trevas. Então, a pessoa tem que entregar a vida dela a Cristo. É uma troca de senhores. Se aquele espírito está dominando ela, ela está sendo subserviente daquele espírito e ela não consegue contra ele. Porque, de fato, nós somos mais fracos que seres espirituais. Não temos como competir com eles. Então, nós precisamos de alguém mais forte do que eles, que são mais fortes do que nós, para nós, então, sairmos dessa. Então, eu faço uma escolha. Eu preciso de que Jesus Cristo venha e domine a minha vida e limpe a casa. Mas tem alguma pergunta aí, Tasto? Tem uma pergunta que eles estão pedindo. Até onde vai a permissão de Deus para o agir dos demônios? Até onde o ser humano decidir que ele quer a atuação dos demônios. Né? A partir da decisão do ser humano, Satanás ele pode agir e fazer na vida dessa pessoa o que essa pessoa permitir. Não quer dizer que um demônio vai ter total liberdade para agir na vida de outra pessoa porque eu quero. Não. Ele vai ter liberdade para agir na minha vida naquilo que eu permitir que ele faça. Na vida de outra pessoa, é outra pessoa que vai tomar a sua decisão. Nós podemos ver ou ouvir o espírito de uma pessoa já falecida? Não. Não. Então eu quero novamente dizer que, como pastor, eu estou aqui para falar biblicamente. Né? Por mais que eu sei que existem crenças que defendem essa possibilidade. Mas biblicamente, não. Por quê? Após a morte física, a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, né? Eclesiastes 12:7. Então, como eu falei no início, que nós somos seres tricotômicos. Nós temos 3 tomos, 3 partes: corpo, espírito e alma. Então, nosso corpo físico morre, o nosso espírito volta a Deus. Ou seja, o que é o nosso espírito? É o poder que Deus nos deu de ter vida. Nós estamos vivos porque temos um espírito. Então, essa parte vai voltar para Deus, porque Deus é a fonte da vida, volta para Ele. A alma humana, que é o objeto do juízo eterno, tanto para a condenação quanto para a salvação, ela tem 2 destinos depois que a pessoa morre. Então, se o destino dela for para a condenação, ela vai para um lugar que a Bíblia chama de Hades. Se ela morre para a salvação, ela vai para um lugar que a Bíblia chama de seio de Abraão. Independente de para onde essa alma foi, ou para o seio de Abraão, ou para o Hades, desses 2 ambientes eles não podem mais sair dali. A alma não tem autonomia e ela não pode voltar para o mundo físico. E o espírito? O espírito voltou a Deus. O espírito é o poder da vida que Deus nos deu. O espírito voltou a Deus. Esse espírito que as pessoas dizem ver de pessoas falecidas seria a alma da pessoa. Porque é o objeto do juízo eterno. Não é possível ver, então, esses espíritos, porque eles estão já em lugares dos quais eles não podem sair. A Bíblia fala isso no Evangelho de Lucas, capítulo 16, falando da parábola do rico e Lázaro, a partir do versículo 19, que se questiona a parabolização desse assunto, porque é uma coisa muito real, né? Eu discordo que seja uma parábola, aquele relato dado pelo próprio Jesus, mostrando que um homem muito rico, que desprezava um homem muito pobre, ambos morreram. O rico foi para o Hades, lugar de sofrimento, aguardando o juízo, e o mendigo, o pobre, chamado Lázaro, foi para o seio de Abraão. 2 lugares numa dimensão espiritual, um para a condenação, o outro para a salvação. Eles tinham como se ver, mas eles não podiam sair dali. Então não tem, se a pessoa faleceu, o espírito dela, que é a alma, não pode voltar e aparecer a ninguém, não há autonomia. Nós precisamos entender que o universo, a criação, tem
um Deus que rege e controla tudo. Né? Os seres não têm essa autonomia de ir e vir quando querem, porque Deus é quem projetou, Deus é quem organizou. Então é impossível que alguém que já tenha morrido volte e apareça e fale com alguém, biblicamente. E a Bíblia, perante a Bíblia, a reencarnação também, zero. Zero. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então, o cristianismo, pela Bíblia, não apoia e não acredita no processo da reencarnação, porque a reencarnação ela anularia o sacrifício de Jesus. Porque se ele morrer por nós, né? Ele que morreu a gente para vai nos resolver? salvar, não somos nós que iremos nos salvar. Nós não temos o poder de se auto-remir. Nós precisamos de um Salvador. Agora, falando ainda de espíritos, de alguém ver espírito, por exemplo, de um ente que faleceu, há também, por exemplo, no Espiritismo, quem acredite nos espíritos obsessores. Né? Se fala muito também a respeito disso. Que seria basicamente um espírito desencarnado, né? Uma pessoa que faleceu, então tem um espírito desencarnado que vai se ocupar ali temporariamente de causar transtornos, prejudicar a vida de alguém, voltar e atormentar e perturbar, que é isso que significa obsessor, né? Perturbador. Né? Mas a Bíblia não dá sustentação a esse tipo de crença. Se a pessoa está vendo, de fato, não está apenas imaginando, que a nossa mente é muito criativa. Mas se alguém que esteja vendo realmente a quem ela se refere ser um espírito de uma pessoa, na Bíblia nós vamos ver que esse espírito não é humano, é um ser espiritual que da parte de Deus não é. Logo, resta ser um demônio que, como eu disse, pode se transfigurar até em um anjo de luz, que pode se transfigurar em um ministro de justiça. Então esse ser demoníaco pode aparecer imitando a voz daquela pessoa doente falecida, imitando os trejeitos da pessoa. Isso aí para um demônio não é nada. Tem aquelas cartas psicografadas lá que falam. E como é que eles conseguem acertar, né? Como é que eles conseguem dizer? Exatamente pelo tudo Exatamente pelo fato que os demônios são seres milenares. Não é? Então, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Ou seja, ele está aí. Então, por exemplo, quem garante que um demônio não esteja nos acompanhando desde o dia do nosso nascimento? Nos acompanhando ao derredor, não tendo o domínio, mas acompanhando, porque ele quer dar um jeito de nos tragar, ele quer dar um jeito de nos derrubar. Então ele vai acompanhando a pessoa a vida inteira e conhece detalhes da pessoa que às vezes nem familiares sabem. Então, se é necessário depois esse demônio colocar isso, materializar isso em detalhes, ele pode. Porque tudo que um demônio precisa de um corpo. É por isso que ele possui as pessoas. Você vê, há seres espirituais, Deus, anjos e demônios. Você nunca vai ver um anjo incorporar em alguém. De Deus. É sempre um demônio. Ele precisa de um corpo para ele materializar alguma coisa. E como ele é perito no engano, isso aí para ele não é nada. Podemos ver e sentir uma presença de um espírito dentro de casa? Se nós considerarmos, então, que esse espírito é um ser espiritual, e se eu falo de ser espiritual, eu vou falar de Deus, de anjos e demônios, sim. Agora, se eu estou falando, voltando à pergunta anterior, se eu estou falando de um espírito que eu considero ser de alguma pessoa falecida, não. Né? 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A minha casa está no mundo. Nós vivemos nesse mundo, somos peregrinos aqui, mas ainda aqui estamos. Então, Jesus até falou, numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, que um espírito imundo, que também é uma nomenclatura a um demônio na Bíblia, chamado espírito imundo, quando ele sai de uma casa, ele vai ficar em lugares áridos, e
Se ele perceber que aquela casa da qual ele saiu estiver vazia, adornada, ele vai voltar com 7 espíritos piores do que ele e vai se assenhorar daquela casa. Sem convite, sem invocação, porque ele também na Bíblia é comparado a um ladrão. Ladrão não espera ser convidado, né? Ladrão não marca a hora. Ele vem, ele invade e ele domina aquela casa. Então, se a minha casa não é habitada por seres, está vazia, por seres de Deus, o inimigo vai querer, os demônios vão querer dominar a minha casa. Né? Então, se eu estou falando desse espírito, sim. Em contrapartida, tem os anjos de Deus, que também a Bíblia diz em Salmo 34, versículo 7, que eles estão à disposição de se acampar ao redor dos que temem a Deus, para guardá-los, livrá-los de todo mal. Então, muito provavelmente na minha casa, na sua casa, na casa de qualquer pessoa, há uma batalha espiritual pelo domínio daquela casa. Quem vai decidir que dentre esses seres espirituais domine aquela casa somos nós. Então eu decido que na minha casa eu só quero a presença de Deus. Então eu vou viver para que isso seja uma possibilidade. Então, aí se tem a presença de Deus, eu vou sentir. Se tem a presença do demônio, eu vou sentir. Né? Porque nós somos sensitivos nesse aspecto. Eu ouço relatos de pessoas até falando desse tema, que muitas das vezes eles estão trabalhando, estão em lugares e eles veem vultos. Eles sentem muito arrepio e vê imagens, vultos, assim, ao entrar no lugar, a pessoa consegue ver aquele ser ali, só que não consegue dizer o que é. Só que sente um negócio ruim. Isso é um espírito maligno. Que bom não é, né? Se a pessoa não sente coisa boa, a pessoa sente arrepio, calafrio, a pessoa às vezes até se sente baixa pressão. Dor nas costas. Dor nas costas, enxaqueca. Não é? A pessoa sente medo. Coisa boa não é. Então precisa sim se analisar. Porque há pessoas que têm mais sensibilidades para as coisas espirituais do que outras. Pessoas que sentem, que veem, que ouvem, são demônios. E que precisa sim haver um trabalho de libertação nesse ambiente ou até na própria pessoa. Vou contar um relato que me aconteceu alguns anos atrás, numa outra casa onde eu morava. E eu tinha um quarto, então tinha um roupeiro, tinha um puff do lado do roupeiro. E todas as madrugadas, quando eu acordava, naquela mesma hora, eu via um vulto bem certinho de uma mulher. Mas dava para se ver que era uma senhora, uma pessoa idosa de cabelo branco, assim, mas um vulto, sabe? Sentado no puff me olhando. Aquilo lá, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia colocar no disjuntor ali para ligar a luz, eu só conseguia dizer sangue de Jesus tem poder, e aquilo lá saía. Voltava, dobrava o joelho, orava, e aquilo me perseguia anos e anos e anos me perseguindo isso. Todas as noites quase. Quando eu me acordava, né? Até depois eu vou falar ali, mas aconteceu isso comigo. E outra ocasião foi que eu sempre deito de lado para o lado esquerdo, na cama, e eu senti que alguém pegou um cobertor e jogou por cima de mim assim. E eu dei um pulo na cama, mas dei um pulo enorme na cama, e aí sim coloquei a mão na tomada. E aquilo lá chegou a me faltar ar, sabe? O que é isso? Pode ser sim espíritos que estão atuando. Eles, como eu disse, não há campo neutro nesse mundo. E eles querem dominar tudo que eles puderem. Só precisa ser analisado a frequência. Por exemplo, essa pessoa, esse vulto que você via nas madrugadas quando você acordava, no mesmo lugar. Então, teria que ser analisado algumas coisas importantes. Como estava a sua vida na época, como estava a sua saúde mental, o que você estava atravessando, o que você estava enfrentando, aquela casa que você morou, quem tinha passado por ela, o que foi feito nela. Por mais que você orasse, mas havia na sua vida alguma brecha,
para essa possibilidade, porque entre eu orar e expulsar hoje e manter a porta aberta para ele vai voltar. Vai voltar. Então muita coisa precisaria ser analisada no momento da ocasião. A gente falar depois é muito vago, muito vago. Mas eles estão aí atuando sim. Mas eu volto a dizer, não só os do mal, os do bem também querem atuar em nossa vida. Você pode falar. Então, os demônios, digamos, eu aluguei uma casa, comprei uma casa, ele já pode ter um espírito, né, dentro dessa casa, então já. Ele fica no lugar. Fica no lugar. Ele pode ficar preso ali no lugar, assim, É, por isso que até tu expulsar ele. Sim, porque ele age por essas legalidades, né? Às vezes é um território que já era dele, né? Por que a serpente, Satanás tomou a serpente, foi lá no jardim para fazer Eva pecar e depois, consequentemente, Adão? Porque ele já atuava na terra e aquele lugar foi ocupado agora por um jardim e Deus colocou o homem ali. Então a gente aconselha sempre que se aluga uma casa, que se compra um carro que era usado, que se adquire algum bem, que se ore. Porque a gente não sabe da procedência. A gente não sabe o que houve, né? Então, vai entrar numa casa, chama um pastor para orar, eu vou me mudar, tenho endereço novo. Antes de levar a mudança, antes de entrar com a família, leva um pastor para orar na casa, para abençoar, ou o próprio pai de família, se ele está bem espiritualmente, se ele se sente apto a fazer esse trabalho de oração, ele pode fazer também. Não precisa necessariamente o pastor. Eu digo alguém que, de repente, não tem essa fé, né, não esteja bem espiritualmente, chama um líder espiritual para fazer esse trabalho. Dentro dessa pergunta ainda dos espíritos dentro de casa, a gente consegue ouvir barulhos? Por exemplo, eu já vi vídeos, já vi casos de pessoas contando que as portas se abrem, as portas se fecham, copo derrubado no chão, tu chega, tá tudo desarrumado. Como é que um ser espiritual consegue fazer isso? Isso para ele não é nada. Para um ser espiritual que é capaz de se transformar num anjo de luz, e você olhar para ele e achar que ele é um anjo de Deus, para ele jogar um copo no chão, isso não é nada. Não é? Porque um ser espiritual, ele é poderoso. Poderoso. Então não é uma lei da física. Ele pode fazer qualquer coisa? Não. Não? Não. Dentro dessa área de perturbação, de negócio, sim, pode fazer qualquer coisa? Exatamente. Qual é o objetivo de um demônio? Perturbar. Ele quer que a pessoa não tenha paz. Ou seja, ele vai fazer de tudo para que a pessoa viva sempre com medo, sempre numa expectativa. Eu já fui em muitos lugares, já fui chamado para orar em muitas casas, que é toda noite, é porta que bate, é portão de garagem que se abre, portão de garagem automático que se abre, né? Porta de armário que se abre, é prato que cai sozinho, é mesa que sai do lugar. O objetivo é fazer a pessoa entrar numa paranoia, a pessoa viver com medo, a pessoa não ter paz. Esse é o objetivo dos demônios. E eles fazem isso. E para eles não há problema nenhum. Não há dificuldade. É o serviço deles. É o serviço, exatamente. Exatamente. É o serviço, são pagos para isso. São pagos para isso. Eu acho que fazem de graça. Como é que tá aí, meu querido? Tem muita gente participando, tem o Gilmar Oliveira, o Andrei Cislag, ele faz uma pergunta, ele diz assim, o céu é infinito? Se é, aonde ele começa? Ele faz a pergunta que já é um pouco diferente do tema, mas ele fez a pergunta. Céu é infinito. Vamos responder? Está fora do tema, então não vamos nos deter muito, mas é uma pergunta interessante. Porque eu preciso saber que céu ele está falando. A Bíblia fala de 3 céus. Então nós temos o céu Auranos, que é a nossa atmosfera. Temos o céu Mesorâneos, que é a galáxia. E temos os céus Eporâneos, que é o celestial. Se nós estamos falando do céu atmosférico, não. Né? Ele não é infinito. Então ele tem começo e fim, tem suas camadas. O céu galáctico, segundo o céu, que é onde Satanás e seus demônios estão, não é infinito. Não é? Ele é o universo é uma criação. O universo é criatura de Deus. E a Bíblia diz que Deus um dia vai enrolar esse universo que para o homem é infinito como um pergaminho. Simples assim. Agora, os céus de Deus, sim, não tem fim. O céu espiritual, para um dia todos nós que estamos em Cristo iremos, isso aí não tem nem como mensurar.
Quais as consequências espirituais do suicídio? E agora você deu um salto bem grande na história, né? Porque talvez alguém fez essa pergunta. Até quem fez essa pergunta tem uma cidade bem pertinho de nós aqui, até não vou mencionar o nome, mas lá o suicídio é muito comum mesmo. Irmão Anaelto, mas eu me lembro que quando nós viemos para Garibaldi, há 20 anos atrás, todo mês, no mínimo, tinha um caso. Aqui, Aqui em Garibaldi. lembro. No mínimo. Era assustador. Nós entramos em uma campanha de oração na igreja para repreender o espírito da morte. O demônio que mata, independente de qualquer situação. Então, eu acho que essa pergunta, quem fez, deve estar atrelando ela a problemas espirituais. Sim. Questão de espíritos, né? Mas as consequências espirituais do suicídio, ela é a mesma consequência espiritual de qualquer outro tipo de morte. O que eu quero dizer com isso? A ordem bíblica é: não matarás. É um dos 10 mandamentos, né? Êxodo, capítulo 20, versículo 13, depois vai se repetir lá em Deuteronômio, capítulo 5. Então, a Bíblia também deixa claro, isso em Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6, que Deus vai requerer do homem qualquer vida que ele tirar injustamente. Não importa de que meio. Então, quando a Bíblia fala não matarás, no não matarás, nós temos explícitos o homicídio, nós temos explícitos a cumplicidade, um assassinato, nós temos explícitos crimes de guerra, mas nós também temos implícito no não matarás o aborto, a eutanásia e inclusive o suicídio. A ordenança é para o homem não matar, seja outro ou a si mesmo. Porque Jesus é vida e veio para vencer a morte por nós. Então a consequência espiritual do suicídio é a mesma consequência espiritual de quem vem a falecer sem Cristo, sem Jesus em sua vida, é a mesma. Nós temos 2 destinos depois desta vida. São 2 caminhos. E as crianças, até falando aqui agora que eu me lembrei, tem um caso também de uma criança de 10, 11 anos que ele brinca com um amiguinho imaginário. Ele fala com o amiguinho, brinca com o amiguinho. Essa criança há anos já vem brincando com esse amiguinho imaginário. Aí é um assunto que... E ele vê. Sim, sim. Ele... Mas não é incomum. Não é incomum. Isso é uma coisa comum. Principalmente nesta geração. Né? Então, pode ser fruto da imaginação dessa criança? Somente. Pode ser que ela tenha criado um mundo imaginário. Geralmente crianças têm algum nível de autismo, algum outro tipo de distúrbio neurológico, elas são capazes de ter esse tipo de criatividade e de interagir com aquele mundo que ela se sente confortável. Mas também, em alguns casos, pode ser espiritual. Se essa criança não apresenta nenhum distúrbio, se ela é totalmente saudável, então pode ser algo espiritual, que não é bom. Que não é bom, né? Não. É possível vender alma pro diabo? Aquelas pessoas que... Se eu partir do pressuposto... Ficar rico. Vamos lá. Então você não é vender a alma, né? Se eu partir do pressuposto... Isso é vender o caráter. Eu não chamo isso de vender a alma, eu chamo de vender o caráter. Não é? Se eu partir então do pressuposto de 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, e, teoricamente, já é dele. Ou seja, a Bíblia diz, Romanos 3,23, que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, toda a humanidade pecou, desde Adão até o último homem a nascer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, são separados da glória de Deus.
Então, nesse aspecto, toda a humanidade tem o mesmo destino que o diabo. O inferno. Então, se o mundo que nós estamos vendo jaz nesse maligno, ele tem esse destino. Quem não passar pela justificação do processo de salvação que Cristo propiciou na cruz do Calvário, está no mesmo caminho que o diabo. Então vamos colocar assim: esse copo é seu. Eu posso vender para você? Ele já é teu. Então, se eu não tenho Cristo, a minha alma já pertence ao diabo. Não há campo neutro nessa existência. Eu já sou dele. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. Quem está em cima do muro é dele também, né? Já é dele, o muro é dele. Já é propriedade. Como eu disse, não há campo neutro aqui na Terra. Então, agora, se a gente está falando de fazer um pacto para enriquecer, para prosperar, para qualquer outro propósito escuso, né? Porque interesses desses sempre são escusos, né? Aí é outra história. Agora, a alma não se vende para a pessoa aquilo que já é dela. Até porque o pacto existe também, né? Existe. Existe, o preço é cobrado de sangue, viu? O que o diabo oferece para a pessoa, seja riqueza, poder, fama e glória, a cobrança dele é de sangue. Então ele vai cobrar o sangue dessa pessoa que fez o pacto, vai cobrar o sangue de um familiar, vai cobrar o sangue de alguém. Sempre tem sangue envolvido. E aquelas pessoas que vão para a encruzilhada fazer o mal? Também, muitos levam... Um dia eu pedi para uma pessoa que ele faz isso todas as sextas-feiras, inclusive acho que hoje vai fazer também, porque é sexta-feira 13, né? Hoje é o dia. Eu pedi para ele, por que vocês levam a bebida e o cigarro se é um espírito? O que o espírito vai fazer com uma garrafa, com o líquido ou com o cigarro? Ele me explicou que quando ele coloca o litro da cachaça ou algo lá, depois quando ele vai tomar, diz que não tem o gosto, é igual beber uma água, porque parece que sai o sabor ali, o aroma, o cheiro, diz que não tem mais, não existe mais, porque é igual tomar água. E a mesma coisa o cigarro, diz que ele fuma o cigarro e incorpora, né? Incorpora aquele ser ali, e aí diz que depois não sente mais nada, mas o líquido, ele sai, diz que ele é igual tomar água. Então, quando a pessoa está incorporada, ela perde alguns sentidos, né? Então, o inimigo tem esse poder. Vai ali, neutraliza as papilas gustativas, seja qualquer outro tipo de sensibilidade que a gente venha a ter, algum sentido, ou tato, ou olfato, ou paladar. O inimigo ele tem esse poder. Se eu permitir ele entrar no meu corpo, ele fará no meu corpo aquilo que ele bem entender. O fato da pessoa não sentir o álcool na bebida, ou não sentir a nicotina ou o alcatrão no cigarro, não significa que o pulmão dele não está sentindo. Não significa que ele está acabando com o fígado dele ou o seu baço. A consequência, o que o inimigo quer é isso. Beba cachaça igual água, porque eu quero te ver sofrer. Fume um maço de cigarro numa sessão, porque eu quero te ver sofrer. A consequência virá. Porque o corpo do ser humano foi criado para ser templo de Deus e morada do seu Espírito. Até tem uns vídeos na internet que as pessoas ali fazem um círculo e a pessoa se endemônia ali para te ver. E as pessoas se jogam no chão, elas se machucam tudo, sim, sabe? Se fazem... E tem um vídeo também que esses dias a gente estava comentando e teve uma pessoa que disse não, que era algo que eles colocavam embaixo. Na África, que tem aqueles... que uma vez parecia que faziam uns pastos, no interior faziam uns pastos assim para os animais comer, que eles giram sozinhos, colocam um boneco ali, não sei o que eles gospem em cima e depois ele vai girando. Não tem como ser alguém ali, né? Sem ser uma obra maligna ali, um espírito maligno. Inclusive até tem pastores, pastores que vão na África fazer campanha, até pode olhar na internet que diz que lá os ursos levitam, né?
São levitados pelo poder da obra da feitiçaria. É assim, olha, espírito não se sujeita a leis da física, essa é a questão. Leis da física é para seres humanos, é para os seres vivos daqui dessa terra. Funciona para nós, não funciona para um espírito. Por exemplo, a Bíblia diz, Jesus disse, que viu Satanás cair como um raio do céu, como um relâmpago, na velocidade da luz. O espírito ele não é onipresente, mas ele se locomove à velocidade da luz, porque ele não está preso, ele não está sujeito às leis da física. Né? Então, para ele fazer uma pessoa levitar, sabemos também que existe falcatruz e ilusionismo. Né? Nós vemos ilusionistas levitando. Né? Então, casos e casos. Mas também que um espírito possa fazer alguém levitar. Também pode. Isso aí também não, ele não vai encontrar dificuldade para isso. Já ouvi alguns pregadores falando que o Lúcifer ele está preso. Está preso hoje. Ele está preso ou ele está solto? Solto. Ele está solto. Então aquela história que o pregador diz que Jesus vai descer, vai abrir as portas para ele sair, isso é balela. Não, isso aí acontece assim. Eu sou um dispensacionalista. Tem os aliancistas, tem os dispensacionalistas. São linhas teológicas. E como dispensacionalista, eu acredito que há dispensações na história da humanidade. E que nós estamos vivendo uma dispensação que é a época da igreja, a era da graça, o ministério do Espírito, que é a época dos gentios, que a Bíblia chama, mas vai chegar um período que é chamado de milênio. Uhum. O reino milenário, em que eu creio que o Senhor Jesus virá novamente à terra e vai reinar nessa terra por 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, antes dele iniciar, é onde eu citei essa situação já hoje. Sim. Antes, Deus vai enviar um anjo e vai prender a Satanás durante esses 1000 anos. Quando terminar esses 1000 anos, esse Satanás novamente será solto. É um período específico, não é para o período que nós estamos vivendo. Então hoje... Quem prega que isso está acontecendo hoje são pessoas, são teólogos chamados amilenistas. Mas eu sou um pré-milenarista, é diferente. Como distinguir um distúrbio psicológico de uma possessão demoníaca? Essa é uma área bastante delicada. Porque nós tivemos, com a ascensão da psicologia, da ciência, nós tivemos algumas descobertas importantes. Por exemplo, no século XVI, na Idade Média, tudo que acontecia com qualquer fenômeno diferente que acontecia com uma pessoa, ela era considerada, porque como era a igreja que estava no comando, né, da história, na Idade Média, tudo era uma possessão demoníaca. Então, naquela época, sem a ciência, não tinha como diagnosticar uma esquizofrenia, não tinha como diagnosticar qualquer outro distúrbio neurológico. Então, tudo era possessão demoníaca. Hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil. Enquanto naquela época tudo era possessão demoníaca, e nem sempre era, hoje nada é possessão demoníaca. É que nem a depressão. Muitos diziam que a depressão era o diabo. Convulsão. Ataque Convulsão, epilético. isso aí. Tudo era uma possessão demoníaca. Nem sempre. A questão é que as duas situações elas podem se encontrar. Porque o que o inimigo precisa é de uma mente que ele possa dominar. Então uma pessoa com algum distúrbio, como ela fica indefesa, ela pode se tornar uma presa fácil para Satanás agir e possuir. Agora, alguém possuído por um demônio também pode ter suas funções psicológicas prejudicadas, que também vai se tornar um problema neurológico. Agora, distinguir uma coisa de outra. Enquanto eu disse que a filosofia acredita no demônio de um jeito, a psicologia de outro, na psiquiatria ou na psicanálise, né? Psicanálise, então, diz que você é seu próprio demônio. A psiquiatria diz que tudo é uma anomalia. Então, quer dizer, uma vez
tudo era uma coisa. Hoje, nada é aquela coisa. Mora um perigo muito grande. Porque Satanás, assim como Jesus disse que ele é o grande eu sou, Satanás é o grande eu não sou. E quanto mais ele puder fazer a humanidade não acreditar nele, para ele é melhor. Quanto mais ele puder dominar a ciência, para a ciência dizer que ele não existe, que não é ele, para ele é melhor, já ganhou aquele terreno. Né? Então, há muitas semelhanças na questão do estereótipo de uma possessão demoníaca, muitas vezes, com a reação de algumas pessoas que estejam surtando, que estejam numa histeria, né, numa esquizofrenia. Mas a gente pode colocar assim, que a diferença para a gente distinguir uma possessão demoníaca, ela tem como característica principal a aversão a tudo que é sagrado. Uma pessoa possuída por um demônio, ela vai repugnar a oração. Ela vai repugnar a igreja, a Bíblia. Em nome de Deus, nem pensar. Falar o nome de Jesus. Agora, uma pessoa que está com um distúrbio psicológico pode ir a um culto tranquilamente. E assistir o culto do começo ao fim, se sentir bem. Porque não é uma possessão demoníaca. Numa possessão demoníaca, por exemplo, um tratamento, uma terapia farmacêutica sedativa não vai resolver. A pessoa lá está tendo um surto, está tendo um grau de histeria muito elevado. Vamos lá, vamos dar um remedinho, vai normalizar. Uma possessão demoníaca não. É, verdade. Então, nós temos que tomar cuidado, porque com esse tipo de pensamento, que não existe, a psiquiatria descarta totalmente a possibilidade de possessão demoníaca. Hoje tudo se tornou... Vocês perceberam que hoje tudo se tornou uma síndrome? Tudo. Tudo tem nome de síndrome agora. Porque o grande mal da humanidade é o pecado. Mas se tudo é uma síndrome, que culpa eu tenho se eu tenho uma síndrome? Um exemplo. Muito conhecida hoje. Nunca ninguém tinha ouvido falar, mas hoje todo mundo tem síndrome de burnout. O que é essa síndrome? Você está estressado, você está estafado porque você trabalha demais. Então você tem a síndrome de burnout, excesso de trabalho. Mas espera aí, qual é a lógica disso? Você tem a síndrome ou você está pecando pelo excesso? Você tem que, espera aí, você não precisa trabalhar em 2, 3 empregos, você está se matando. Você precisa ter tempo de dormir, você tem que ter tempo de alimentação, tempo de lazer. Aí você se mata de trabalhar, trabalha 18, 20 horas por dia e vai dizer que tem uma síndrome. Então, tudo é fobia, né? Tudo é fobia. Então a pessoa sempre vai dar um nome para o problema que ela tem como pecado, para uma síndrome, ou ela tem uma fobia. Pessoas que não querem assumir nada. Responsabilidade nenhuma. Inclusive, até para isso a ciência já dá nome, né? A pessoa não quer ter responsabilidade e ela diz que ela tem medo de responsabilidade. Aí a ciência diz que ela tem hipengiofobia. Aí começa tratamento com remédios e vai fazendo isso, e vai colocando remédios, o que fica a pessoa depois? Mas agora olha, eu chego lá pro psicólogo, pro terapeuta, seja lá para quem for que eu precise, e digo assim, eu tenho medo de responsabilidade. Mas por que você leva essa vida irresponsável? Porque eu tenho medo de responsabilidade. Então você tem hipergiofobia, vamos tratar isso aí. Quer dizer, então, que eu não vou ser responsável de nada, porque eu tenho medo de responsabilidade, e a nossa culpa, e a nossa parte, e o fato de que nós somos essencialmente maus, segundo a Bíblia. Não há bondade em nós. Nós dependemos de Cristo. Então, aí que mora um grande perigo. Tem distúrbios? Sim. Existem distúrbios psicológicos? Sim. Existem doenças psicológicas? Sim. Mas existe possessão demoníaca? Sim. Então, volto a dizer, o possuído, ele vai ter aversão a tudo que é sagrado. Agora, você vai conversar com alguém que está ali esquizofrênico, e se você vai falar de Jesus para essa pessoa, vai fazer uma oração por essa pessoa, ela vai se acalmar, ela vai aceitar bem, de boa. Um possuído, não.
Você vai dar um remédio para uma pessoa que está com um problema nesse aspecto psicológico, vai dar um sedativo receitado por um profissional, vai acalmar. Um possuído não. Pode dar na veia. Que ele não tem. Não tem. Está comprovado por esse que disse que quando ele toma o álcool, sente como água. Medicamento é a mesma coisa. Até porque quando tem uma pessoa endemoniada ali, com o espírito ali, às vezes precisa 3, 4 pessoas e ainda não segura, né? É uma característica de um possuído. Por exemplo, a força sobre-humana. Uma pessoa que está com um distúrbio mental, ela não tem determinadas capacidades. Uma pessoa que está possuída por demônios tem capacidades incríveis. Olha, para você ter uma ideia, nós já fizemos trabalho de libertação com pessoas possuídas, da pessoa mastigar gilete de barbear, engolir sem um corte, sem sair sangue. Isso é possível para alguém que tem um distúrbio psicológico? Não. Não. Nós já vimos pessoa expelir pregos de caixão enferrujado. Eu já vi bolas de cabelo. Bolas de cabelo. Bolas de cabelo. Não, bolas de cabelo é comum, né? É comum. Eu já vi pessoas expelir toco de vela. Não é? Então, uma pessoa que tem distúrbio psicológico não tem essa capacidade. Mas alguém que está possuído por um demônio, sim. Né? Eu já vi pessoa comer caco de vidro, morder copo, mastigar e engolir sem derramar uma gota de sangue, sem sentir dor. Então, não tem como dizer que isso é um distúrbio psicológico. Então, é assim que a gente vai distinguindo uma coisa de outra. Então, o mal antes do avanço da ciência era considerar tudo como possessão. E realmente, nem tudo era possessão. Só que agora, hoje, o mal está a considerar que nada é possessão. Então, existe um perigo. Enquanto isso, quem vai sofrendo é a humanidade. É a humanidade. Como é que tá aí, Tasto? Muita gente participando e também tem muita gente pedindo oração. Depois do final da live, vem a gente pedindo oração. Tem o André Cislag, ele agradece pelas palavras e diz que era o que ele precisava ouvir. Tem também a Rebelebone, o Alex Flores, a Bernadette de Borba, a Cleciane Pilate, Carlos Moraes e a Kelly Dutra. Vamos orar depois aí da... Voltando, agora que tem uma oração, e voltando lá já que teve os pedidos de oração, me veio voltando umas perguntas acima aqui. Ele tem poder de cura? Não. E aquelas pessoas que, por adorar uma imagem, e é curada e eles falam da imagem, o que é isso? Fé? Não. Por mais que a pessoa tenha uma boa fé, porque o trabalho dos demônios, do diabo, é enganar. Ele vai se lançar para enganar. Né? A palavra diabo remete a isso, sugere isso. Né? Essa expressão é grega, então, por exemplo, diabo tem esse prefixo dia, que no grego é sempre para dividir. Por exemplo, diálogo. Se você faz um monólogo, só você fala. Se eu falo um diálogo, eu vou dividir o monólogo, a fala. Né? Então, o diabo vem para isso. Ele vem para enganar. Ele se lança, ele se arremessa, balos, diabalos no grego, que é diabo, ele se arremessa para dividir. Então, dividir no sentido de confundir, de atrapalhar, de perturbar, né, a pessoa. Então, as pessoas têm boa fé. Não estou falando da fé das pessoas. Entenda? Não estou falando do caráter das pessoas que acreditam nisso. Mas aqui, como pastor, eu preciso ter compromisso com a verdade bíblica. Então, o diabo ele não tem o poder de curar. E essa questão não está na fé da pessoa, porque a fé não tem poder. Tem poder o objeto da fé. Então, se eu acredito em Deus, é Ele que tem o poder de me fazer e de me trazer a cura. A Bíblia diz, eu também já disse isso, que o demônio ele tem poder de oprimir alguém com uma doença. Então, ele não cura a pessoa. Ele colocou a doença. A pessoa estava doente porque ele oprimiu a pessoa com essa doença. Aí vai, então vamos lá numa sessão espírita, né, que eles dizem, vamos fazer uma cirurgia espiritual. Ele colocou essa caneta na sua mão, ele só vai lá e tira. Não é porque você adoeceu, essa caneta apareceu do nada na sua mão e agora ele tem poder. Não, foi ele lá que plantou. Mas ele nunca faz nada de graça. Se ele tirar essa caneta daqui, ele vai colocar ali em algum outro lugar, você vai ter que voltar um dia em uma outra sessão para uma cura em outro lugar. Ele pega de um lugar e coloca no outro.
E assim vai indo. E assim vai. O ciclo é vicioso e só tem fim quando a pessoa se encontra com a pessoa de Cristo. Então, fica a dica aí que Satanás não tem dom de cura. Muitas pessoas dizem, ele cura. Não, não cura. Ele dá enfermidade. Isso é o que ele faz. Isso ele faz. Ele faz a pessoa descer praticamente no poço. Há uma metáfora bíblica dita por Jesus. Então, nessa metáfora, Satanás ele é comparado a um ladrão, em João capítulo 10, versículo 10, cujos objetivos são matar, roubar e destruir. E ele tem prazer em fazer isso. Ele não faz nada de bom para ninguém, porque ele não tem essa capacidade de ser bom. Para se livrar de tudo isso, de tudo que está aqui, para se livrar do mal, para não ver mais coisa, para não sentir mais coisa, para não ter pessoas que eu sei que está acompanhando que não dormem mais de noite, só oração? Não. Não, porque a oração não faz nada se o objeto da oração também não for alguém que tenha capacidade. Alguém que diga assim, eu acredito no poder da oração. Eu não acredito no poder da oração. Eu acredito no poder do Deus a quem eu oro. Porque se fosse só oração, então vamos sair orando para qualquer um e a qualquer momento, de qualquer jeito, e está resolvido. Não. Não é só oração. A pessoa precisa ir até a fonte. Ou seja, para isso eu deixo um versículo bíblico que é um convite, que é a pílula para resolver todos esses problemas. Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 28, e o versículo 29 também, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis futuro, depois de ter ido a ele, descanso para as vossas almas. Lembra o objeto do juízo eterno? Alma. Alma é o alvo da eternidade, ou para a condenação ou para a salvação. As pessoas estão oprimidas. Tem algum problema? O que precisa fazer? Somente orar? Não. Ir a Jesus. Com qual objetivo? De tomar sobre si o jugo de Jesus. O que é isto? Se entregar a Ele. Porque há um jugo sobre nós. Acho que todo mundo sabe o que é jugo, talvez, né? As pessoas sabem. É uma canga, né? Uma canga. O jugo é uma canga, usada nos animais para arar a terra. Então todos nós estamos com um jugo. Ou de Jesus, ou do nosso inimigo. Todos nós estamos sendo controlados de alguma forma. Então, Deus me deu o livre-arbítrio para eu escolher quem eu quero que domine a minha vida. Então, se eu vou até Ele e eu permito Ele colocar o jugo dele, que é suave, que não machuca, e o fardo dele, que é leve, porque se eu não carregar o fardo dele, eu estou carregando algum outro fardo. Eu nunca estarei sem um fardo aqui nessa vida. E o fardo de Deus não é pesado. Está dizendo aqui, o fardo é leve. O jugo é suave, o fardo é leve, e aqui está dizendo, aí então vão encontrar descanso para as vossas almas. Ou seja, a libertação de todos esses males que estão oprimindo. E o versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se tornar pesado, algo de errado tem. Tem, porque prazer no sofrimento Deus não tem. O prazer que Deus tem é abençoar a humanidade. Então, só não é propriedade do maligno quem se tornou propriedade exclusiva de Deus, que é a sua igreja universal e invisível, que é formada por pessoas que deixaram as velhas tradições, as velhas crenças, que deixaram os velhos conceitos, entenderam que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Até porque há dois caminhos, né? O mais estreito é o que leva para o céu, né? Por isso que é um caminho estreito, onde deixa tudo e se prostra ao caminho que é um pouquinho mais estreito, né? Porque o mundo é largo, né? O mundo tá aí. O caminho é espaçoso para quem vai à perdição. Isso foi o Senhor Jesus que disse, né? Gente, as nossas horas têm passado, como eu já tinha falado, né? Um tema bom desse, várias pessoas nos acompanhando, perguntas. Vamos deixar aberto, pastor, alguém que queira que o senhor vá até a casa, o senhor faz visitas, ora,
Oramos, Vamos deixar fizemos aberto, visita, então? Sim, claro. Se alguém quiser que o pastor vá até a sua casa, nos entre em contato pelo nosso Facebook ou fala direto com nós aí que a gente estará passando aí, né? Sem dúvida, estamos à disposição. Os dias de culto, pastor? Terça-feira nós temos estudo da Palavra de Deus, né? Aprender a Bíblia é essencial, a partir das 19h30. E na quinta-feira nós temos culto dedicado à oração, você que precisa de uma oração, tem uma situação específica. Quinta-feira, às 19h30. Pode ir qualquer dia na igreja precisando de oração, não tem problema. Né? A gente não denomina culto da cura, culto da libertação. Todo culto é culto de cura e culto de libertação. Até porque Deus não opera só na quinta, nós né? não vamos chamar Deus só para aquele dia e horário específico. Deus é soberano. Não é? E aos domingos, às 18 horas. Às 18 horas. Domingo é aberto para a população. Todos os cultos são abertos. Todos os cultos são abertos. Avenida Presidente Vargas, 687, Centro de Garibaldi. Na Rua da Fissu. Pastor está sempre disposto, quando precisar, a gente precisar de que ele vá fazer uma visita, né? Vai lá, qualquer coisa, entre em contato. Teve alguns pedidos de oração, mais alguém aí nos acompanhando? Tem também a Roseli J. Marques e a Salete Giordani. Olha aí, ó. Bastante gente hoje. São gideonitas. É. Vários irmãos reconhecidos, amigos. Então, já que foi feito esse pedido de oração, acho que mais vamos orar então, né? Tem vários pedidos de oração. Pela família, pelos filhos, também tem aqui. Tem pedido de oração. Então, pastor, últimas palavras. Eu acho que as últimas palavras devem ser as de Cristo. E eu as repito, porque, como eu disse, elas são como pílulas para resolver problemas. Pílulas dadas pelo homem, pela ciência, e graças a Deus pela ciência. Graças a Deus pelo avanço da medicina. Graças a Deus pelos profissionais da saúde. Nós louvamos a Deus pela vida dos médicos, pela vida de todos os profissionais da saúde em todas as áreas. Mas é tudo paliativo. O que resolve é Cristo, não é? Então, vinde a mim. Jesus disse, vinde a mim todos são todos. Se há uma coisa que não existe na linguagem bíblica é neutralidade. Desde criança, adulto, mulher, Todos. homem, todos. Em qualquer condição. Qualquer raça, qualquer. Vem até Jesus e Jesus vai aliviar. Está cansado de viver, está oprimido com alguma situação, chegue até Jesus. Se precisa de um auxílio para isso, estamos à disposição. Vá a uma igreja mais próxima da sua casa, procure ajuda de alguém que você saiba que é homem ou mulher de Deus. Chegue a Jesus, que tem solução. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. Amém. Apresentar essas famílias, apresentar esses lares que porventura podem estar passando por problemas espirituais, não é? Bendito e amado Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade de estar aqui, Senhor, neste programa, neste podcast, no Sextou com Deus, com os nossos irmãos, e também agradecendo ao Senhor por essas pessoas que estão acompanhando, aqueles que vão a Deus ver a posteriori, porque fica gravado nas redes sociais. Essa palavra ainda há de alcançar muitos corações. Mas aqueles que já estão pedindo oração, Senhor, é porque estão crendo que o Senhor é poderoso para interferir agora nas suas vidas, nessas causas. Muitos já podem, ó Deus querido, ter procurado até mesmo ajuda em outras áreas, mas não encontraram ainda a solução, o exemplo daquela mulher, ó Deus, que diz a tua palavra, que estava sofrendo já há 12 anos com uma hemorragia, e já tinha procurado, ó Deus querido, os doutores, já tinha gastado todas as suas economias, e não tinha encontrado a solução para o seu problema. Mas o Senhor, ó Deus querido, através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, um dia passou no vilarejo daquela mulher, e ela não perdeu a oportunidade de sair em meio àquela multidão, ó Deus, e tocar na orla dos vestidos de Jesus. E quando isso aconteceu, virtude saiu de Cristo e curou aquela mulher. E eu sei que o Senhor pode fazer isso hoje, na vida, Pai, dessas pessoas que estão sofrendo, que precisam de oração,
porque estão passando por problemas, ó Deus, ou por distúrbios psicológicos, ou por possessão demoníaca, ou por uma opressão demoníaca, ou por todas elas, Deus, em sua vida, ou na vida de um ente querido, de um parente, de um familiar, pessoas que estejam sendo, ó Pai, perturbadas espiritualmente por fenômenos, ó Deus, físicos em suas casas, Senhor, pessoas que estão sofrendo, Deus, na sua alma, a dor da angústia, deprimidas, Senhor, na crise de ansiedade, com seus medos, com suas fobias, Senhor, de todas estas síndromes, Deus, que hoje já são mais de 150, mas o Senhor é poderoso para todas elas, ó Deus, que Ele tirar, curar o homem, curar a mulher, trazer sanidade mental, trazer saúde física, disposição, vigor, desejo de vida, desejo, ó Pai querido, de avançar, de vencer. Assim, ó Pai, tira dos corações o medo, a opressão maligna, entra nessa casa, entra no meio dessa família e faz uma grande obra, Pai. Eu repreendo, como, ó Deus querido, um homem que o Senhor chamou para pregar o teu evangelho e a quem o Senhor deu autoridade sobre todos os demônios. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito opressor nessa casa, nessa família. É no nome de Jesus que eu ordeno que saia. Toda perturbação caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo eu oro, porque sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Assim, ó Deus, abençoa cada ouvinte, cada telespectador que está, Deus querido, atento a esta oração. O Senhor toque com teu poder em nome de Jesus e faça uma grande obra se concretizar. Assim oramos e te agradecemos. Amém. 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 Só tenho que te agradecer mais uma vez. Sempre à disposição, sempre uma alegria poder estar aqui. Vamos ter muito mais temas, para o pastor vir falar aqui. Para nós é uma escola também, né? A gente sempre diz que a gente sempre aprende aqui. Somos eternos aprendizes. Quero agradecer a você que ficou com nós até agora, passou uns minutos, mas nós teríamos muito que falar ainda. Mas meu muito agradecimento ao carinho, às orações de cada um de vocês que oram por nós, oram por esse programa. Meu muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe.